Olá! Hoje eu vou falar um pouco de como é o trabalho da holoterapia biodinâmica. Por que eu escolhi o nome holoterapia biodinâmica? Porque no decorrer de todos os anos que eu fui trabalhando com as pessoas, eu ia me perguntando, somos um todo. E ouvindo todas elas, eu pensava, ela não conhece a essência que ela tem. Ela não percebe o outro lado dela, que é o parapsiquismo, aquela sensibilidade que ela tem e que ela não percebe, que ela não faz a leitura e que pode ajudá-la a entender melhor a vida dela. Por isto, numa noite, quando eu estava escrevendo e redefinindo o nome porque tinha outro nome, me veio claramente holoterapia biodinâmica. Holo porque somos um todo e precisamos nos conhecer como esse todo e não nos conhecemos. Conhecemos apenas pouca parte. E esta parte hipersensível, que somos seres super especiais, que temos na nossa essência, para a percepção, o poder de intuir e perceber que temos muito mais a descobrir, fica nulo. Claro que há muitas filosofias que já estão utilizando do parapsiquismo, tem aí o mediunismo, né? Mas eu queria dar uma outra forma, uma outra maneira de entender. E holo, você busca o conhecimento introspectivo, reflexivo, autoterápico. E biodinâmico, porque no decorrer dos anos que eu estava trabalhando com as pessoas, vi eu e a nossa equipe que o trabalho realmente mexia, interagia, a pessoa interagia com ele de uma forma que ela dizia, você deveria ter tirado foto antes, durante e após. Eu sempre digo isso, repito isto. E o bio é vida, dinamismo é a dinâmica da vida. Então, este trabalho faz com que a pessoa dinamize, que ela se enxergue, que ela se perceba muito mais do que ela pode imaginar que ela é. Então, vou explicar um pouquinho, porque não dá para dizer tudo. Quando eu fiz todo esse trabalho, como eu já falei, na construção da holoterapia, todo o trabalho que a gente faz, que você faz, que eu faço, sempre tem uma montagem de campo. Você pesquisa, você tem as ideias, elas surgem, você trabalha em cima delas, você está colocando a sua energia, o seu pensamento e o seu sentimento. E ali é montado um campo de energia, um campo de sentimento, um campo de pensamento. Ele vai ajudar você a construir. E, no meu caso, os guias, amparadores, mestres, como sempre estiveram comigo, estavam juntos. Inclusive, os meus professores do curso intermissivo. O que é o curso intermissivo? Quando você está na outra dimensão, que você já tem um estágio, né, que você ainda não renasceu, que você tem um estágio, já que você consegue estudar, programar a sua vida, ver o que você vem fazer, qual é a profissão que você vai escolher. Então eu escolhi esta profissão, a da terapia, de ser uma terapeuta, né? Uma terapeuta multidimensional, quer dizer, interagir entre múltiplas dimensões. Porque nós vivemos, não é só nessa dimensão, nós interagimos com múltiplas, e o tempo todo. Então, juntamente com eles, eu comecei a escrever o trabalho. E aí, uniram-se a mim outras pessoas, também interessadas em auxiliar e também que fazem parte do trabalho. E isto formou-se o quê? O campo holoterápico. Por que holoterápico? Porque tudo nele acontece. As pessoas nos procuram, fazem entrevista. Na entrevista já não trabalhamos sozinhos, eu trabalho sempre com uma outra profissional junto,
são sempre 2 holoterapeutas. Então ali ela faz o relato dela, é a queixa, ou o que ela quer expor ali naquele momento, ou ela quer se conhecer melhor, não é só a queixa. Buscar se conhecer melhor, querer aprofundar mais, saber quem de fato é, né? Então, no momento da entrevista, a gente já vai fazendo a leitura do que está acontecendo, o que pode acontecer, como é que é a situação, porque neste campo que foi montado, é um campo que ativa tudo, ativa a história dela e ativa a nossa e o nosso trabalho. Feita a entrevista, ela vai passar por programações, porque no meu ponto de vista, na minha forma de ver, eu escolhi fazer na holoterapia programações. Então, 10 sessões, aí faz-se uma avaliação, aí ela avalia o quanto que ela progrediu, avalia o quanto foi a nossa ajuda, nos faz uma avaliação de nós também, e juntos discutimos qual é o próximo passo. Geralmente tem a primeira e a segunda. Aí ela aceita passar pela segunda programação. E essas programações têm técnicas. Eu desenvolvi técnicas que auxiliasse, estimulasse, acelerasse o processo terapêutico dela. E ela vai passar por essas técnicas. Tem técnicas onde ela está conosco, onde ficamos com ela, onde ela conversa e tudo mais, e tem técnicas que nós ficamos numa sala contígua, procurando dar a ela o nosso apoio, a nossa energia, e ela fica sozinha na sala, ela com ela mesma, fazendo a reflexão, e deixando claro que os amparadores estão ali, em harmonia. Aí ela vai acessar, ela por ela, ela vai acessar as coisas que ela precisa. E isso tem acontecido. Tem acontecido durante esses 22 anos de prática aqui em Porto Alegre. Porque foi aqui que eu amadureci o trabalho. Porque aqui é o local que eu escolhi até antes de vir, de renascer, para fazer esse trabalho. Então, o parapsiquismo atuante é no sentido de contribuir para que haja uma maior parapercepção dela, com a vida dela. E ela faz a autoterapia. A autoterapia é inerente a todos nós. A todos nós. E como que acontece a autoterapia? Você, às vezes, está sozinho, ou vem no pensamento aquilo que aconteceu na sua vida, você fala, eu não quero nem lembrar. Não. A sua memória devolve a você para você trabalhar e para você reconciliar, para você reciclar, para você reconstruir, para você resgatar. Então a holoterapia é isto, é reciclagem, reconstrução, é resgate, é autocrescimento e autoenfrentamento o tempo todo. Por isto que ela tem nos dado respostas muito positivas nesses 22 anos de trabalho. Tenho respostas anteriores em São Paulo, São Bernardo e tudo mais. Mas a interação, a maturação da holoterapia biodinâmica se deu aqui no Sul, aqui em Porto Alegre. Hoje atendemos pessoas de outros estados e de outros países. Venha nos conhecer. Venha sentir e perceber o que você precisa saber você mesma, do que você está precisando. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.